Fala a torcida do Verdão, domingão tem um clássico mais esperado aí da rodada, que é entre Palmeiras e Flamengo, é isso aí. O Verdão vai em busca aí de mais 3 pontos para se isolar, se distanciar, descolar da tabela aí e ficar a 7 pontos do segundo colocado. Será uma distância aí bem considerável caso o Palmeiras consiga esse triunfo aí em cima do time rubro-negro, não é mesmo? Temos aqui um corte com a imprensa esportiva falando das últimas notícias e das atualizações aí de tudo do Verdão antes do clássico. É, meus amigos, tem notícias aí de jogador importante do Palmeiras voltando aí para reforçar o Verdão. Vamos então para as últimas informações do Palmeiras. Quero deixar os créditos aqui ao GE, link na descrição como crédito. Mas antes de ir pro vídeo, se inscreva, deixa o seu like e vamos para as últimas informações aí do Palmeiras. Bora! Vamos falar então exatamente sobre este jogo que o Ancelotti certamente vai assistir, talvez não ao vivo, mas o VT ele vai ver. Palmeiras e Flamengo, jogaço, jogaço, jogaço no Allianz Parque. Vamos começar com informações do Palmeiras. Léo Lepre chega para contar pra gente. Diz aí, Léo. Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira agitada aqui no Palmeiras, porque depois da vitória e classificação contra o Ceará, o time treinou pela manhã, é claro, né? Os titulares ou aqueles jogadores que disputaram a maior parte da partida fizeram só um regenerativo, aí sim os reservas ou que atuaram menos foram para o campo, mas o Palmeiras já começa essa preparação pensando no Flamengo, jogo importantíssimo do próximo domingo. O Palmeiras treinou hoje, treina amanhã e, como é costume desde que Abel Ferreira chegou, no domingo faz aquela ativação com os titulares no gramado, algo mais leve, mas é claro, pensando logo no confronto contra o Flamengo. A boa notícia é que o Felipe Anderson, que saiu por volta ali dos 10, 11 minutos de jogo sentindo uma lesão muscular, né? O Mike entrou no lugar dele. O Felipe Anderson passou por exames hoje de manhã aqui na academia de futebol e a boa notícia é que nenhuma lesão foi constatada, ele tem apenas um edema na coxa, então não preocupa, o tempo de recuperação é maior. O Palmeiras que vai esvaziando o seu departamento médico há 2 semanas da Copa Mundial de Clubes, né? Então isso é uma boa notícia. O Rafael Veiga, por exemplo, que foi poupado, ele está só com uma lombalgia, tampouco preocupa, então a expectativa é de um time completo à disposição do Abel Ferreira para essa partida importantíssima contra o Flamengo domingo. Valeu, Léo. Obrigado pelas informações. Palmeiras completo, né? Tanque cheio, porque tá todo mundo descansando no time do Abel para enfrentar o Flamengo. Informações do Flamengo agora. Edson Viana. Chega mais, Edson. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. É a preparação para o jogão do próximo domingo, fora de casa, contra o Palmeiras. O Flamengo tentando diminuir a distância para o líder do Campeonato Brasileiro, que nesse momento está em 4 pontos. E para essa partida, o Felipe Luiz tem um problema na lateral direita, já que não vai poder contar com o Wesley, que está suspenso. O substituto natural é o Varela, que jogou contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Foi muito bem, fez gol, deu assistência e tem mais uma oportunidade de mostrar serviço para o chefe. Para essa partida, existe também a expectativa de que o Arrascaeta volte ao time titular. Ele que foi poupado no jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro e contra o Botafogo da Paraíba entrou no segundo tempo, apenas cerca de 25 minutos. O Felipe Luiz vem tendo muito cuidado ao utilizar o Arrascaeta com o controle de carga. O Arrascaeta que é muito importante. A gente lembra que ele é um dos artilheiros desse Campeonato Brasileiro com 7 gols ao lado do Verratti. Flamengo e Palmeiras é um confronto que vem despertando muita expectativa nos últimos anos, porque os dois times vêm conquistando muitos títulos, têm sido dominantes no futebol brasileiro, mas no retrospecto recente, o Flamengo vem levando a melhor. Nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota do Flamengo, com 2 vitórias e também 2 empates. E a gente lembra até que o Flamengo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil no ano passado, nas oitavas de final, e pavimentou aí o caminho rumo ao título da competição. E agora vai até a casa do Palmeiras para tentar encostar no líder do Brasileirão nessa perseguição aí pelo título brasileiro. Um abraço para todo mundo. Outro Edson, grande jogo. Não espero nada menos do que um grande jogo no Allianz Parque para Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem jogado bem quase todos os jogos, né? Assim, muita consistência, volume, criando oportunidades. E o Flamengo tem a volta de Arrascaeta, né? É um jogador capaz de fazer muita diferença. Até aqui, pelo menos para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Um grande jogo em São Paulo, lá no belo Allianz Parque, Jéssica. Sim, eu imagino um grande jogo. Agora, é muito curioso a gente dar notícia do Palmeiras. É um Palmeiras completo, saudável, pronto para um jogaço.
time é que consegue fazer isso nessa rodada do Campeonato Brasileiro? A gente vem falando aqui, trazendo as notícias, todos os clubes de muleta, né? Os principais jogadores, né? Muitos sem contar com os principais jogadores, muitos perdendo jogadores cruciais, sempre com o time misto, não consegue repetir a escalação. O Abel Ferreira ele não repete quando ele pode, ele sempre tem poupado um jogador ou outro, e o Palmeiras consegue manter o desempenho mesmo sem algum jogador que ele foi poupando ao longo do campeonato, mas foi quase não dava para se perceber que o Palmeiras estava com a falta desse jogador. Resume num Palmeiras agora que está bastante saudável na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Elenco muito forte, dá para perceber o Palmeiras muito bem fisicamente, né? Exato, é um elenco equilibrado, é um elenco que tem disputa interna, então sai um jogador, quando entra quem está na reserva, eles estão bem. Mantém o nível de desempenho da equipe, então realmente é um trabalho fenomenal que o Palmeiras faz, não só nessa temporada, né? E não só pensando para esse jogo, mas é questão da gente já ter falado a caminho de uma Copa do Mundo de clubes que tem, ele tendo esse equilíbrio e a menos lesão agora, naturalmente ele trabalha até com uma certa tranquilidade para um crescimento, para chegar lá realmente voando, né? Sim. Então esse Palmeiras está vivendo um momento bem sólido. E aí vai ser interessante essa parte toda tática, o que o Felipe Luiz vai acabar trazendo com esse Flamengo, né, pro jogo. O único desfalque do Palmeiras é o Richard Rios, né? Tomou o 3º cartão amarelo no último jogo. E o Felipe Anderson, no caso. O Felipe Anderson com esse edema. Fora isso, todo mundo à disposição aí para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo acho que tem oscilado mais, né, do que o Palmeiras. Sim. Em termos de consistência das atuações, né? Fora de casa, às vezes, dá uma oscilada. Na Libertadores, especialmente, tirando esse último jogo contra a LDU, não vinha conseguindo mostrar tudo que pode. Tem que estar no dia para conseguir vencer esse Palmeiras lá no Allianz, né? Tem algumas questões que impactam nessa falta de regularidade de desempenho, né, do Flamengo, que, a meu ver, que o banco de reservas não entrega a mesma qualidade que o time titular. Isso é natural na maioria dos clubes, só que uma equipe que quer se manter na régua de um Palmeiras, por exemplo, que vence e consegue ter desempenho bom em todas as rodadas, quem quiser competir com o Palmeiras vai ter que ter elenco, né? Vai ter que, na hora que falta uma Arrascaeta, ter alguém no banco. Você não tem um gêmeo do Arrascaeta, você não tem um clone do Arrascaeta, mas tem que ter um jogador que consiga entregar criação e mobilidade. O Flamengo não tem esse cara, né? A não ser que o Gerson seja deslocado para aquela posição. Então, quando não conta com os dois, como aconteceu, a gente percebe como o jogo do Flamengo cai. Então, se perde o Eric Pulgar, por exemplo, no meio-campo, a reposição não entrega a mesma coisa, não faz a mesma coisa que o Eric faz quando ele é titular. Então, é óbvio que a equipe vai sentir. Essa é a diferença hoje do Flamengo para o Palmeiras. Que quem entra no banco do Palmeiras para a equipe titular, especialmente no meio-campo, que é o coração do time, entrega praticamente a mesma coisa. Mesma regularidade física, o mesmo desempenho. Claro, são equipes que jogam de maneira diferente, com uma lógica de jogo diferente. A equipe do Flamengo depende mais da capacidade técnica para fazer o jogo e inteligência para fazer o jogo do Felipe Luiz funcionar. O Palmeiras é uma equipe que vai mais na força física e na resistência, mas ainda assim a gente está falando dessa diferença entre as duas equipes. Então, quando o Felipe Luiz não consegue contar com alguns jogadores que são o cérebro dessa equipe, ou o coração dessa equipe, a gente percebe como o Flamengo cai um pouquinho de produção. O Flamengo perdeu um pouco mais um atleta ou outro, deu essa desequilibrada, né, nessa parte física. E é duro, porque o Felipe, ele não contou com o Pedro por um grande período. E sabe o que é o duro? Porque o Felipe, ele já deixou claro, ele não gosta da questão de poupar, porque o jogo, para ele, prepara muito para aquilo que ele quer. E ele tem que pensar nesse momento, mas também enxergando a Copa do Mundo. Então, não pode acelerar processo nenhum, o desgaste extra, mas eu não posso abrir mão desse momento para pensar lá. Então, é difícil. É um pouco difícil. Então, até porque algumas lesões, como desequilibrou bem essa questão, que se a gente fala Michael, que acaba saindo, Cebolinha, tá voltando, daqui a pouco é o Bruno Henrique, daqui a pouco o Luiz Araújo, sabe, assim que vai saindo. Então, você tem que tomar um certo cuidado e você desequilibra para aquele nível de jogo que você quer. Às vezes acaba faltando de alguma forma, mas o Flamengo, ele segue, a princípio, sendo forte. Sem dúvida, um grande jogo, então, no domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo.
Confronto aí entre Abel e Felipe Luiz. É o Verdão aí buscando a confirmação desse bom momento. Então vamos para as últimas informações com esse corte, que eu quero deixar os créditos da ESPN Brasil aqui na descrição do vídeo ao canal oficial. Bora então com as últimas informações do Palmeiras, convidando você que é torcedor do Verdão, tá curtindo o conteúdo aqui do canal, inscreva-se, é de graça, você não paga nada, tem um botão aqui abaixo, você clica no joinha, inscreva-se e ative as notificações para não perder os futuros cortes aqui com notícias do Verdão. Bora pro vídeo. Voltamos com briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo. Começamos com as informações do Verdão, 4 pontos à frente do Flamengo. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para o confronto contra o Flamengo, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Richard Rios, que está suspenso, e o Felipe Anderson, que teve uma contusão muscular e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo na partida contra o Ceará pela Copa do Brasil. Ele será reavaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu 2º jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro. 2 jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Ceará pela Copa do Brasil podem reaparecer na equipe. O Alan, titular no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, ele foi preservado por conta do desgaste físico, e o Rafael Veiga, que ficou fora por conta de dores na região lombar. Treinou normalmente nesta sexta-feira e pode ser relacionado para esse confronto contra o Flamengo. Muito feliz de ter esses jogos. São jogos que um cara sempre sonha com jogar e cara, nós somos abençoados, né, por ser parte desses jogos assim. Então acho que preparando da melhor maneira, como você falou, hoje foi um treino muito pegado, e é isso, cara. A gente só prepara, treina e se Deus quiser, no jogo as coisas vão a sair como a gente planeja, e tomara que com mais 3 pontos. Palmeiras chega no seu melhor momento da temporada para o confronto contra o Flamengo. São 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se não perder para o Flamengo, chega a sua melhor sequência na temporada. É o líder do Campeonato Brasileiro, classificado às 8ª de final da Copa do Brasil e já com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, nesses 8 anos, 14 jogos, com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Valeu, pessoal. O Flamengo terminou mais um dia de preparação para esse jogo mais do que importante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 16 horas, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, líder da competição com 22 pontos. O Flamengo é o 2º colocado, com 18, 4 a menos. Não seria nada interessante deixar o Palmeiras abrir ainda mais uma vantagem nessa competição, principalmente de olho aí na sequência da temporada. O técnico Felipe Luiz tem problemas para essa partida. O Wesley, por exemplo, lateral direito, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mais provável que o Varela entre no seu lugar, mas aí no meio de campo tem outros problemas. O Pulgar, uma lesão muscular ainda em fase de recuperação, deve ficar fora. O seu substituto mais natural ali, o Alan, também tem lesão muscular, deve ficar fora. Talvez voltem contra o Deportivo Táchira na próxima semana pela Libertadores. O De La Cruz seria outro volante ali do meio de campo, entorce no joelho esquerdo, talvez só para a Copa do Mundo de Clubes. E tem o Plata na frente, um jogador sempre muito importante, já está fora há um bom tempo. Um edema no joelho direito, também trabalhado para voltar no Mundial de Clubes. Então, Felipe Luiz pensa ali em como armar o time. O Arrascaeta voltou a ser relacionado no meio de semana contra o Botafogo da Paraíba, atuou 20, 25 minutos, esteve melhor. Então, uma possibilidade de começar a partida contra o Palmeiras. Não se sabe se junto de Pedro, atuou 90 minutos pela primeira vez desde o retorno da lesão no joelho esquerdo. Então, no meio de semana, atuou todo o jogo contra o Botafogo da Paraíba, fez um gol até. Depende de como reagir o corpo, como o Felipe Luiz vai pensar esse time com intensidade, com os dois juntos. Então, está analisando essa possibilidade. Mas tem Bruno Henrique, Luiz Araújo, jogadores que ficaram fora no meio de semana. E, claro, os zagueiros também voltam, como Léo Ortiz, Léo Pereira e o goleiro Rossi,
esses todos aí voltam para essa partida muito importante, esse duelo entre Palmeiras e Flamengo, 16 horas, Allianz Parque, no domingo. Valeu, Pedro Henrique Torre. Jogo grande, importante, Elton Serra. Os times com desfalques, mas vale demais, né? E o Flamengo tem que manter essa escrita aí de 14 jogos já sem derrota para o Palmeiras, se quiser seguir na briga pelo título, porque se perder, o Palmeiras abre 7, né? Sim, é claro que é começo de campeonato, é lógico que os dois têm Super Mundial, também tem essa questão de você olhar para as outras competições, né, Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso tem que ser colocado em consideração quando se fala numa distância entre equipes fortes dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já foi buscar em algumas oportunidades, o Palmeiras nem se fala, né? O Palmeiras conseguiu há 2 temporadas uma virada espetacular em número de pontos. Então acho que isso talvez fique em segundo plano. Mas é claro que olhando para um confronto direto, porque é um confronto direto pelo título brasileiro, são 2 equipes que brigam pelo título, de um lado o melhor ataque do campeonato até agora, que é o Flamengo, do outro a melhor defesa. Ok que o Flamengo também tem a melhor defesa junto com o Palmeiras, mas o Palmeiras também mostra um sistema defensivo muito sólido e encontra esse equilíbrio no campeonato. Isso traz ingredientes interessantes para um jogo já nessa primeira parte, né, do Campeonato Brasileiro, olhando 2 equipes que todo mundo quer ver se enfrentando, né, pelo potencial técnico, pelo trabalho dos 2 treinadores, né, pelo favoritismo de um lado e do outro, pelas características peculiares, né, o estilo de jogo do Flamengo, o estilo de jogo do Palmeiras, que não são parecidos, são equipes que conseguem cada um do seu jeito, né, fazer a equipe funcionar muito bem. Chegam num momento interessante, né? Eu acho que o Flamengo viveu uma oscilação, agora conseguiu se reajustar, tem alguns desfalques importantes. O Palmeiras nem se fala, né? Vinha de baixa, conseguiu um reequilíbrio bem legal assim para esse momento da temporada, classificado para a próxima fase da Libertadores. Tem essa preocupação o Flamengo que o Palmeiras não tem. Então eu acho que tudo isso é pesado para esse jogo, para esse clássico, né, Edu, do futebol brasileiro. A expectativa realmente é de um grande jogo, não há favorito. Apesar dessa questão, né, do Palmeiras ter essa desvantagem com relação ao Flamengo, né, histórica, eu acho que é um jogo bem interessante, claro, né, em qualquer circunstância seria um jogo para se olhar no fim de semana, mas eu acho que são ingredientes bem interessantes de 2 equipes que chegam num momento equilibrado para fazer um grande jogo de Campeonato Brasileiro. Tem a saideira do Estevão também, né? Se despedindo do Palmeiras, ele que foi muito bem contra o Ceará. Amigos, vamos dar uma olhada em mais notícias do Palmeiras. Temos aqui a redação do GE. No treino do Palmeiras, Felipe Anderson é diagnosticado com edema na coxa. Veiga retorna aí e provavelmente será o titular, né, aí, no seu lugar. Camisa 7 saiu com 11 minutos da partida contra o Ceará e fez trabalho na parte interna da academia. Paulinho, que entrou no segundo tempo, realizou cronograma individualizado. Felipe Anderson passou por exames nessa sexta-feira e não teve diagnosticado lesão na coxa direita, menos mal. O meio atacante do Palmeiras sofreu apenas um edema e iniciou o trabalho com o núcleo de saúde e performance. O camisa 7 saiu com incômodo na partida do Ceará na quinta, no Allianz Parque, e precisou ser substituído apenas 11 minutos do jogo. Mike entrou no seu lugar. O fato de ser apenas um edema ameniza a preocupação quanto à condição de Felipe Anderson para a Copa do Mundo de Clubes em junho. Ele, contudo, deve se tornar desfalque para o confronto de domingo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Os titulares contra o Ceará realizaram atividades regenerativas na manhã dessa sexta. Os reservas foram em campo para um trabalho em espaço reduzido. Veiga, desfalque na última partida por um quadro de lombalgia, participou integralmente do trabalho, assim como Alan, preservado do confronto. A Comissão Técnica de Saúde e Performance tem feito um trabalho mais cauteloso para não sobrecarregar os atletas antes da ida para os Estados Unidos. É isso então, meus amigos, torcida alviverde. É o Verdão aí que vai praticamente com força máxima, só vai ter aí esse desfalque, mas teremos o Veiga no seu lugar retornando aí ao time do
Palmeiras. Comenta aqui se você tá curtindo o canal, tá curtindo aí as reações. Aqui é o canal mais verde para você acompanhar as notícias do Verdão. Inscreva-se, deixa o seu like e comenta aqui o seu palpite para a partida de domingo. Quero saber aí quem tá confiante na vitória do Verdão para engrenar e se isolar de vez aí na ponta da tabela. Tamo junto, vou ficando por aqui. Falou!